E aí, meu povo, tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui. Ixi, acho que a luz aqui. Tá bom, tá bom. Vamos para nossa aula 8 aí? Hoje é rapidinho, tá? Bom, lembraram lá daquele contexto de mineração? Tranquilo, né? Tranquilo? Vamos então falar aí de uma importante revolta que é chamada a Inconfidência Mineira. Inconfidência do ponto de vista de Portugal, da coroa, né? Que inconfidência é aquele que trai, né? Aquele que não é fiel, né? Ou conjuração mineira, né? Que ali aí é do ponto de vista colonial, né? Lá do ponto de vista da colônia, aqueles que se juntam e tudo. Conjuração mineira ou inconfidência mineira no cenário, né? Já aí no século XVIII, num cenário já um pouco decadente daquela mineração que eu falei na aula 7, tá? Então, para a gente começar a nossa Inconfidência Mineira, você tem que contextualizar. Tudo na história você contextualiza, tá? Então, você está no século XVIII. O século XVIII foi o apogeu e o declínio dessa sociedade mineradora. Você tem que lembrar que aquela sociedade que pagava altos impostos, tá? É uma sociedade que a galera que tinha grana viajou para a Europa para estudar para a Europa, para passear na Europa. E quando eles viajam na Europa ou vão estudar na Europa, você vai ter o conhecimento do que está rolando por lá, tá? E essa galera volta e traz para cá o quê? Olha aí, de novo, o iluminismo. Na América, em 1776, você tem um evento importantíssimo dentro da América, que é a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o primeiro país da América, né? E isso vai gerar muitas influências. O iluminismo influenciou a Revolução Americana e vai influenciar revoltas coloniais aqui na nossa querida colônia, tá certo? Então olha só como é que tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Você tá tendo o iluminismo lá na Europa, você tá tendo revolução nos Estados Unidos, você tá tendo voltas aqui, todas baseadas no iluminismo. Tranquilo? E ó, você tem que guardar. Se você não lembra do iluminismo, pega e lê, hein? Eu dei umas aulas lá, você lembra, né? Presencial, pô. Pega, lê, veja a nossa videoaula aqui resumindo, porque o iluminismo é a base da independência dos Estados Unidos, das independências latino-americanas e das revoltas. Tranquilo? Da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que a gente cansou de ver, né? Todas têm por base o iluminismo. E esse iluminismo chega aqui no nosso Brasilzão, não é verdade? É isso aí, né? E aqui você vai ter, na área mineradora, em Minas Gerais, a escassez do ouro, que a colônia não vai pagar imposto, não vai mandar mais para lá, e a metrópole vai culpar os colonos de contrabando. Eles vão ver que o ouro está em decadência e vai intensificar o imposto, a fiscalização. Isso vai gerar um sentimento de, né, a galera não vai curtir isso. E na cidade de Vila Rica, tá? Na época chama Vila Rica, você vai ter conspiração de uma galera contra o Pacto Colonial, contra Portugal, tá? Então, primeira coisa, a conjuração ou Inconfidência Mineira, ela tem uma diferença das revoltas que aconteceram antes. Ela é contra Portugal no sentido de querer se separar de Portugal, tá? Ela é uma revolta emancipacionista, de emancipação, de separação de Portugal. Você viu que deu um lag, né? Não tem importância não. Então, membros da elite começam a se organizar e começam a conspirar contra o governo português. Olha o quadro aí deles em reunião, criando a bandeira. Vamos ver o que eles propõem aí, ó, as propostas. Então, quem vai participar desta inconfidência ou dessa conjuração? Participam, ó, membros do exército, membros da igreja, intelectuais, tá? Então, tá vendo? É galera de gabarito, cara. É galera de gabarito. O que eles queriam? Proclamar uma república. Presta atenção. Eles não queriam proclamar uma república
brasileira. Nessa época no Brasil, você não tem ainda a ideia de unidade, de nacionalidade. Importantíssimo. Lembra disso? Porque lá no colegial, o professor de história vai falar isso aí também. E vá para lá já sabendo. Fala que eu já sei. Você nessa época na colônia, você não tem, o Brasil, é um novo dia. Não, você não tem. Eles não têm esse sentimento de nacionalidade, de juntar. Então, eles queriam fazer uma república mineira e dos territórios que se aliassem a essa revolução, no caso, tá? Uma república mineira, eles têm esses pensamentos de regiões, é o Nordeste, é Pernambuco, é a capitania de São Paulo, a capitania de Minas, a capitania de Pernambuco, a capitania, entendeu? Então eles queriam proclamar, separar de Portugal, proclamar uma república, desenvolver a indústria, porque a rainha Maria I tinha proibido, você não podia fazer indústria no Brasil, cancelar a dívida de quem estava devendo, né? Criaram a bandeira, né? Criaram a bandeira que hoje é a bandeira de Minas, libertas que será tamen, né? Isso é do poeta Virgílio, né? Liberdade mesmo que tardia, né? E o triângulo significava a liberdade, igualdade, fraternidade. Olha as ideias iluministas. Olha a influência da americana, olha a influência da Revolução Francesa. Porque que ano que aconteceu isso aí? 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Então era essa as propostas. Então eles estavam organizando, conspirando, por isso que chama Inconfidentes, do ponto de vista de Portugal, tá? Então você tem líderes importantíssimos, não é? Aí, por exemplo, é um poeta, né? O Tomás Antônio Gonzaga, que criticava a sociedade na época, fazia umas tirinhas para sacanear. O Tomás Antônio Gonzaga, poeta. Você tinha coronéis e você tinha aí o nosso famoso Tiradentes, né? Que fazia parte do exército. Era o mais lascado da Inconfidência Mineira, era o Tiradentes. Mas por que ele vira líder? Vamos ver depois por que ele vira líder. Mas ele era lá o mais simples da Inconfidência Mineira, o Tiradentes. Aí, por exemplo, é onde eles se reuniam, aí onde hoje é a Casa dos Inconfidentes, é o Museu da Inconfidência. Eles se reuniam aí, tá? Mas o que vai acontecer? Essa inconfidência, essa conjuração, não sai do papel, tá certo? Porque o governo português já estava aí sabendo de uma possível conspiração, não sei o que, eles vão lá e alguém deda. Alguém vai denunciar, um próprio inconfidente denuncia a Inconfidência Mineira, né? O Joaquim Silvério dos Reis vai falar que está havendo sim uma conspiração contra ele, uma separação, vai falar tudo, e aí ela não vai nem sair do papel, ela não vai nem para a rua, essa Inconfidência Mineira, tá? Os inconfidentes, ou os conjurados, o jeito que você quiser chamar, a mesma coisa, planejam se rebelar no ato da derrama. Eles eram contra aquela derrama, que era um imposto forçado. Então, se Portugal fizesse a derrama, eles iam se rebelar. A derrama é muito, o Estado português pode entrar na sua casa e pegar o que você tem para pagar os impostos, né? Eles eram contra isso, né? Então, mas essa rebelião é relatada, né, pelo traidor Joaquim Silvério dos Reis, né? E por que ela não funciona? Ela não tem apoio popular do povo, né? O governo português prende os líderes, né? E para você dar de exemplo que não pode acontecer isso, né? Tiradentes, que é o mais lascado, alguns são presos um tempo, outros vão para outros países, né? Mas o Tiradentes é enforcado e esquartejado para servir de exemplo. A coroa pega para servir de exemplo, para não ocorrer mais revoltas. Tranquilo? Maria I condena o Tiradentes e ele é morto alguns anos depois aí para servir de exemplo. Ela vai falar assim, ó: eu vou libertar os outros, mas um tem que servir de exemplo, porque eu sou rígida, dura, mas como eu sou boa, eu não vou matar todos, hein? Tá vendo? É aquela coisa, né? Isso faz parte do jogo colonial, gente, faz parte do jogo colonial, tá? Então a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, nem sai no papel. Ela nem sai do papel porque ela é delatada. Alguém vai lá, delata, conta
que está havendo algo de errado, talvez por troca de pagar imposto, né, de pagar imposto e tal, né? E o Tiradentes é enforcado. Então, uma revolta elitista, emancipacionista, certo? Eu nem lembro se eu falei certo ou errado, depois emancipacionista que agora veio, tá? Aí, olha lá, ó, esse quadro aí, é lá os condenados indo lá para... Esses quadros, eu não, depois você vê lá de quem que é, tá? Tá tudo lá na apostila. E o Tiradentes, por que tem um feriado maluco hoje? O Tiradentes morreu aí, nesse contexto, ele nunca mais foi lembrado, viu? Ninguém dava bola pro Tiradentes. Na época do Império Brasileiro, depois, ninguém sabia quem era o Tiradentes. Vão desenterrar esse cara, tá? E quem? Os republicanos vão desenterrar esse cara. Os republicanos vão desenterrar esse cara. Por quê? Quando o Brasil parou de ser um império, os republicanos precisavam encontrar líderes. História, olha só, encontrar líderes que representassem a República. Então, eles caçando na história do Brasil, encontraram que ele é perfeito, porque ele lutou contra o Império Português, a monarquia portuguesa, os republicanos lutaram com o Império Brasileiro, depois o rei, né, o descendente daqueles reis. Olha, perfeito, ele caiu como uma luva, ele caiu perfeito, né? E aí os equados fizeram um feriado. Então agradeçam os republicanos querendo, né, criar símbolos republicanos nessa nova era brasileira. Então calma, hein? A República a gente vai estudar muito mais para frente ainda, a gente nem terminou a colônia, tá? A gente está terminando a colônia. Mas é só para falar e dialogar com isso, né? Então você tem aí o quadro Martírio de Tiradentes, ele nem estava com barba, ele estava todo raspado, tá? Ele nem estava com barba. E o quadro mais famoso, esse do Pedro Américo, olha a época que foi pintado, 1893, já era república no Brasil. Tá? Se não me engano, o Tiradentes morreu em 1791, se não me engano. Olha aí, 100 anos depois, resgatam a figura e pinta o Tiradentes. Você sabe o que... Lembra na Revolução Francesa que eu falei do neoclássico? Sabe que estilo que é esse aí? Esse quadro do Tiradentes? Que estilo que é? Perfeito. É neoclássico. Ele quer mostrar para nós, os líderes, ele tem uma função didática, uma função histórica que liga história, política e arte. Tiradentes aí é pintado esquartejado, igual Jesus Cristo, para falar que os dois foram líderes, foram mártires. Tá vendo? Ele tá com a cruz, né? Falar que ele é um martírio, ele lutou, ele é religioso. E os pedaços dos corpos, do corpo de Tiradentes, perdão, lá, é colocado no formato do Brasil. Tenta imaginar ali, ó, o pé é o Acre, o pé ali superior, ali, ó, o pé do seu lado esquerdo, é o Acre, Amazônia, o pé ali, o outro pé lá embaixo seria o Rio Grande do Sul, é o formato do Brasil. E olha o braço que cai ali dele, que seria, eu acho, o braço direito, né? Olha o braço. Lembra lá da escultura do Michelangelo, a Pietà? A Pietà? Então, é o braço do Jesus da Pietà do Michelangelo. É o braço do Mará. Lembra o Mará assassinado na banheira? É o braço do Mará. Tá vendo? É uma construção histórica, política da figura de Tiradentes. E o Tiradentes é do cenário da colônia, da mineração, dos altos impostos, que queriam separar de Portugal e virar uma república mineira. Terra dos Inconfidentes. Tranquilo? Beleza? Hoje é rapidinho, né? Hoje é isso, tá certo? Vimos aí essa revolta, não revolta, que não saiu do papel. Tá ficando escuro, eu vou parar de gravar. Tá? É uma revolta aí que não saiu do papel, elitista, tá certo? Mas que foi muito valorizada pela historiografia brasileira. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, você me pergunta, estou à disposição. Né? Então você me manda aí no WhatsApp. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Tá? Leiam lá a parte correspondente. Tá? Leiam a descrição, porque sempre eu vou passar a descrição. Tá? Então, muito obrigado e abraço. Até mais.